Acesse e curta nossa página no Facebook. Nova FM SV. A cidade e suas histórias. Um cartão postal centenário e uma importante ligação entre São Vicente e Praia Grande. É a Ponte Pêncil, que desde 1914 serve ao tráfego de milhares de veículos diariamente. A ponte é um patrimônio histórico vicentino que mantém suas características preservadas. Restaurada recentemente, essa passagem ainda tem material da época de sua construção, como os cabos de aço, produzidos na Alemanha. A Ponte Pêncil é uma das marcas do desenvolvimento de São Vicente e da Baixada Santista. A cidade e suas histórias. Nova FM, de olho no meio ambiente. As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você domingo, 8h30 da manhã e 19 horas. O culto da família. Igreja Batista Peniel, atrás da Fábrica de Vidro, Avenida Martins Fontes, 781, linha amarela. Você é o nosso convidado. Aguardo você e a tua família. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 2 minutos, chegou a hora de entrar em campo. Confirmando 11 da manhã, 2 minutos, um grande abraço a você que nos acompanha. No ar mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Vamos juntos até meio-dia com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro para falar muito do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores da América, um pouquinho também, se der, da Copa Sul-Americana. Você nos ouve em 87,9 pelo Dial. Na internet no novafmsv.com.br, também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, e nos assiste também na live em facebook.com/novafmsv. Já estamos ao vivo aqui, dando tchauzinho para a câmera e coisa e tal, né? E recebo nesta sexta-feira para ajudar a fazer este programa, que já vem quente, porque acabou de acabar há pouquinho, uma hora atrás mais ou menos, a coletiva do Jorge Sampaoli, o técnico do Santos, que é sempre muito interessante, né? Sempre traz temas que são importantes para se refletir. Caio Rossilo conosco. Caio, obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, Kelly, bom dia aos amigos e amigas da Nova FM, muita coisa pra gente debater. Tem o jogo do domingo, tem os ídolos do Santos. Agora tem o jogo do sábado, né? O jogo das sereias também no sábado. Enfim, tem muita coisa aí pra gente abordar. 1 hora vai ser até pouco, viu, Alex? Pois é. Tem dia que falta tempo, né? É verdade. Aliás, deixa eu só confirmar aqui o que os senhores certamente já sabem, que o Santos vendeu todos os ingressos para o jogo contra o Avaí. Aí você assiste a partida, tem lá um monte de buraco no estádio. Olha. Aí é o tal do problema das cadeiras. É o problema dos pontos cegos, que as pessoas às vezes não vão para o ponto cego, se amontoam no outro lugar. Os cambistas. Do cambista, né? Que isso aí é outra história, né? Que, enfim, o jogo começa e o cara fica lá com um bolo de ingresso na mão. Então sempre vai ter essa questão. A gente espera, sinceramente, que quem é dono de cadeira, se não for, empreste a carteirinha, né? Então põe a hashtag empreste a carteirinha. Porque se a gente tiver lá 15 mil pessoas, né, efetivamente apoiando o Santos, muito melhor, porque o jogo contra o Avaí, que é o último colocado, senhores, o futebol eu sei que é a arte do imponderável, mas o Santos tem a obrigação de ganhar o jogo. Eu sei que é difícil falar sobre esse negócio de obrigação, mas precisa ganhar. É o jogo que não passa pela cabeça de ninguém, hipótese alguma, empatar, que dirá perder, porque o Palmeiras vai pegar o Vasco, e se o Santos tem pretensões de ser campeão brasileiro ou ficar nas primeiras posições que dão vaga direto à Libertadores, o Santos e Avaí e Santos e Goiás são jogos em que é obrigatório fazer 6 pontos.
mas depois se perder pode ganhar fora e tal. Mas essa conta vai ser cobrada lá na frente se o pior acontecer. Não tô aqui, longe de mim, deixa eu bater na madeira. Não tô querendo ser pessimista, mas eu só estou fazendo um alerta. Porque a gente houve muito torcedor e esse tipo de discurso não pode chegar na cabeça dos jogadores. Tipo, são favas contadas. O Avaí é o último colocado, já ganhamos, pode colocar 3 pontos na conta. O torcedor pensar isso é uma coisa, o jogador de forma alguma pode sequer imaginar algo do gênero. Claro que a gente acredita na maturidade do elenco e principalmente do trabalho do São Paulo e agora com o Paulo Autuori, né? Não sei se de alguma maneira ele vai interferir nessa coisa de conversar com os jogadores e tal. Até o São Paulo falou sobre isso na coletiva, que ele não foi consultado a respeito da contratação do Paulo Autuori. Aliás, vamos combinar, o empregado não precisa perguntar para o empregador se ele vai contratar alguém para um posto superior, né? Eu acho o fim da picada alguém querer criar crise nessa história. E depois ele até na coletiva disse, olha, não, é um cara muito sério, era o que a gente precisava mesmo e tal. Então, é questão de consciência, né, Caio? De seriedade. Assim, a gente sabe que precisa ganhar, mas desde que seja feito um empenho, um trabalho para que o time vá lá e transforme em prática, né, aquilo que a gente está teorizando, né? Primeiramente, né, vamos por partes, né, já diria Jack. Ele mesmo. O Santos vem aí numa sequência no Campeonato Brasileiro que, se eu não me engano, é de 5 jogos vitoriosos, né? Isso. Se ganhar esses 2 que tem em casa, serão 7. E aí sim consolida a campanha, né? Aquele número místico? Tem gente que gosta muito desse número cabalístico, número 7. Mas aí você tem algo concreto para dizer que o Santos briga por algo maior na competição, não vai ser cavalo paraguaio, etc e tal. 7 jogos seguidos de vitória é muita coisa, principalmente para um time que está abaixo financeiramente de Palmeiras e Flamengo, como é o caso do Santos. Dito isso, Vila Belmiro, todos os ingressos esgotados, é o reencontro, né, do Santos com o seu torcedor. Teve o período de Copa América, Copa do Mundo também, mas feminina, mas não é o caso. 2 jogos fora e agora o torcedor está ansioso para ver, né, porque o Santos está na ponteira da tabela. Me lembro ano passado, né, quando o Cuca estava reerguendo um pouco ali o Santos, tirando da zona da pasmaceira, e o Santos chegou a ocupar a liderança de turno, né? Aquele cálculo que a turma faz, primeiro turno, segundo turno, o Santos começou o segundo turno muito bem, até chegou ali a se pensar em Libertadores em algum momento pro ano passado, etc e tal. E foram alguns momentos em que o Santos fez uma promoçãozinha de ingresso e o público acabou chegando na Vila Belmiro. Desde então o Santos não esgotava ingresso, pelo menos na Vila Belmiro. E eu não me lembro, acho que no Campeonato Paulista o Santos não jogou na Vila Belmiro. Então acho que quase não jogou, né? Foi o último momento ali, acho que só na semifinal do Campeonato Paulista. Viu o clássico com o Corinthians, né? Mas chegou a esgotar ingresso? Agora eu não lembro. Então. Mas enfim, o torcedor tá saudoso do seu time, né? Quer comparecer, quer prestigiar e mais do que tudo, quer apoiar, abraçar o time nesse momento. É importante também que a diretoria mantenha uma boa consciência, né? Não jogue o preço nas alturas para não afastar o torcedor. O Santos Goiás já está em pré-venda, né? Então se já está em pré-venda, é sinal que... Eu até vou fuçar aqui e ver se eu descubro o preço do ingresso. Esse é o momento para o torcedor também já pensar no próximo jogo, né? Já reservar o seu ingresso. Como já não tem mais ingresso à venda, a não ser que você realmente consiga que um amigo que não vá ao jogo empreste a carteirinha para você ir na social, ou se você quiser passar na mão do cambista, o que eu não recomendo, até porque, né, às vezes é ingresso falso. Cambista tem em tudo que é lugar do mundo, não é só aqui. Primeira coisa, tem até em show, em peça de teatro, você vai encontrar cambista. Em Paris, em Nova York, em Santos, na Praia Grande, em qualquer lugar tem cambista. Cabe a você, para não alimentar esse tipo de situação, não comprar. Exato. Não compre, né? É como comprar produto pirata. Só tem porque tem alguém que compra. Você vai dizer assim, poxa, mas eu não tenho dinheiro para ter o oficial, né? Pode ser um filme, pode ser uma camisa, pode ser o que for. Mas enfim, você sabe que no caso da camisa, por exemplo, você prejudica o clube. Sim. Né? É o uso da imagem do clube indevido, o clube não está ganhando nada com aquilo, né? Então assim, vale mais a pena
você comprar uma camisa branca, fazer um silk screen na sua casa, né? Não, vai na estamparia. Vai na estamparia, também. faz uma sua, né? Borda, compra, vai nesses coletivos aí, compra um escudo, borda lá o seu, você pelo menos faz, não põe à venda, não prejudica indiretamente aí o clube. Enfim, só esse jogo tem um detalhe, tem TV aberta. Sim. Tem TV aberta para Santos, inclusive, né? Vai passar na TV Tribuna para todo mundo. O jogo do outro domingo contra o Goiás é 11 da manhã. Esse é pay-per-view, né? Então não vai ter TV aberta. Então, se você eventualmente fez esse cálculo, pensou nisso, então guardou bem o seu dinheiro para ajudar no outro domingo, que vai precisar também, independentemente do resultado, né, cara? Se ganhar, domingo que vem precisa mais ainda. Sim. No outro final de semana. Se perder, também vai precisar se empatar e coisa e tal. Até porque, em sã consciência, não deve ser nesta rodada que o Santos poderia assumir a liderança, porque o Palmeiras pega o Vasco. O Vasco vem numa ascensão, no outro final de né? semana pega o Corinthians em Itaquera. Então vamos combinar que a chance do Palmeiras dar uma tropeçada é maior no outro final de semana do que nesse, né? Com certeza. O Vasco vem numa ascensão, o Luxemburgo está tirando ali da zona da pasmaceira ali o time carioca, mas eu não vejo assim fazendo. Talvez beliscando um empate, por que não, né? Vamos torcer aí para o nosso Pô Fechou. Né? Como ele diz, eu falei... Tem gente que o defende até hoje no Santos, né? Vai que ajuda dessa vez, né? Pode ser uma das grandes atuações de Vanderlei Luxemburgo a favor do Santos. Eu queria lembrar, ele fala da Jona da Confusão. Isso, né? Confusão. Tá tirando o Vasco aí dessa parte da tabela. E sobre o Santos, né? Você até falava agora há pouco de não entrar no Já Ganhou. Quais foram as vezes que o Santos entrou no Já Ganhou essa temporada? Contra o River Plate do Uruguai, contra o Ituano e Itu, sabe? Na própria Copa do Brasil, que empatou lá, fala, em casa vai decidir. Sul-Americana. Se River Plate genérico vai atropelar, né? Então, várias situações que o Santos... vai ser fácil. E não foi, pelo contrário. O Santos se prejudicou, o Santos perdeu, o Santos foi eliminado. Então, é bom, acredito que o técnico Jorge Sampaoli deva estar... já trabalhando o emocional da rapaziada para não entrar nessa pilha. O Santos busca e briga por algo grande nesse Campeonato Brasileiro. Não pode cair em pilha, porque, olha, e é o tal negócio, né? Você perde pro Lanterna em casa, tudo aquilo que você construiu de 5 vitórias seguidas vai lá para baixo, como o Palmeiras. O Palmeiras, ele tá num momento de instabilidade na temporada que há muito tempo ele não experimentava. Né, o Palmeiras, com mais de 30 jogos aí no Campeonato Brasileiro sem perder, perdeu. Então, empate na Libertadores, eliminação na Copa do Brasil, tudo numa sequência, entendeu? Então, não está fácil a vida do rival do Santos. O Santos precisa se aproveitar desse momento também de instabilidade do rival para se estabilizar na briga pelo título. Muito bem, eu vou pedir para Kelly Ribeiro colocar lá no comecinho da coletiva do Jorge Sampaoli. Deixa eu ver, Kelly, já está falando, hombre? Já? Vamos ouvir só volta um pouquinho mais, é que a gente tem que decupar com a coisa rolando, né? Olha, tá ouvindo a pergunta e coisa e tal, pode dar um pause, a gente pode ir daí. Vamos ouvir o que o Sampaoli falou agora de manhã. Ele começa falando justamente aí dessa coisa de brigar com o Palmeiras nas primeiras posições. Vamos acompanhar um pouquinho da coletiva, depois quem não entender a gente dá uma traduzida, vamos lá. O Palmeiras, que tem um elenco mais forte do que os outros, que tem um investimento, e de repente o Santos emparelhou com o Palmeiras. E eu queria saber se você realmente concorda que o time deles tem mais material humano do que o seu, e se é possível manter essa briga com o Palmeiras, ou com qualquer outro time que seja, na disputa pelo título até o final, se o Santos tem esse potencial, se você acredita nisso. Las diferencias son son marcadas y existen, o sea, de proyecto, de objetivos. Palmeiras no se desarma cuando termina de ser campeón y al contrario potencia su team para esta temporada. Y nosotros construyendo un equipo como Palmeiras, como Internacional, como seguramente aquellos equipos que cuando terminen de jugar competencias paralelas van a potenciar el Brasileirao. Entonces ahí no solamente Palmeiras, Flamengo, Internacional y un montón de equipos mineiros que seguramente van a estar como objetivo principal la búsqueda a través de la inversión y de lo organizativo, de lo planificado, buscar un campeonato.
Un campeonato no se busca en 3 meses. El campeonato se planifica con mucho más tiempo, se planifica, se organiza, y a veces ni siquiera así resulta. Hoy nosotros estamos viviendo una situación parcial de un momento en el cual estamos a igualdad numérica del primero en la tabla y tendremos que seguir construyendo desde este lugar y resolver situaciones que a lo mejor no tienen que ver con la misma forma que la resuelven aquellos que tienen un plantel mucho más numeroso que nosotros. Sampaoli, bom dia aqui. Queria que você falasse o que dá para fazer de diferente quando você tem essa semana tranquila, o Santos que agora só disputa o Brasileirão, que tem, né? E o Palmeiras tem essa Libertadores ainda no meio do caminho. De que maneira isso, de repente, ajuda que o Santos tenha essa vantagem? E você tem 6 estrangeiros, só pode levar 5. Você já decidiu quem que não vai para esse jogo? Você vai decidir sempre semana a semana? Con relación a las competencias que tiene hoy Palmeiras o casi todos los equipos que están preparándose para ganar el Brasileirao y a su vez compitiendo en torneos internacionales, a nosotros nos da la posibilidad de, con el plantel que tenemos, tratar de hacernos fuertes en una sola competencia. Si tendríamos 2 competencias, sería mucho más un inconveniente mucho mayor para nosotros, porque en definitiva, cuando uno trata de modificar o tener 2 planteles que puedan manejarse de igual manera en un torneo como en el otro, a veces uno merma, y si merma en uno después termina quedando afuera y se quedó lejos del otro. Entonces en esto sí tenemos algo a favor. Con respecto a los extranjeros, no considero que no es lo ideal tener 6 extranjeros, porque siempre uno se deteriora, el que queda afuera. Y acá nosotros tenemos jugadores que son como Cuevas, Derli, que han jugado en selección en Copa América, Aguilar, que está jugando muy bien, Soteldo, Carlos Sánchez, que ha tenido una regularidad en este club. Entonces, en la comparativa, dejar un extranjero toda la semana afuera es totalmente contraproducente para el plantel, para el grupo, para el jugador que queda afuera. Es una complicación, porque termina psicológicamente y futbolísticamente desentrenándose el jugador. Entonces hay que ver cómo se maneja una situación que la verdad que la veo totalmente desfavorable para el cuerpo técnico y también para los jugadores. Muito bem, portanto o Sampaoli falando inclusive dessa questão dos estrangeiros, o prejuízo que existe pelo fato de não poder escalar todo mundo, né, ter a regra definida. E no final da coletiva ele foi perguntado do Cueva, ele confirmou que para este jogo o Cueva está fora. Ele voltou a treinar, mas não tem como, ele veio, acho que voltou terça, quarta-feira, né, por conta do problema familiar que ele teve, da filhinha dele que nasceu prematura lá no Peru. Enfim, eu acho que tem sentido, né, o rapaz não tá aí, ele já não tá bem, né, aí ele treina pouco, não faz sentido colocar ele para jogar. E o Sampaoli comparando essas situações de Palmeiras e Santos, e lá, em algum momento da coletiva, quem quiser acompanhar, assista na Santos TV, quando é perguntado do Paulo Autuori, inclusive, né, ele fala, olha, 2019 é isso, não vai mudar mais muita coisa. O que a gente tem que pensar, e nesse aspecto a presença do Autuori é interessante, é o planejamento para 2020, um planejamento pensado anteriormente, e que deve incluir, por exemplo, qual jogador estrangeiro a gente vai utilizar. O Brian Ruiz está aí ocupando vaga, né? Não ata nem desata, para não usar outro termo, né? Ocupando um lugar no elenco, e também de quem ele efetivamente pode contar dentro de campo, Sampaoli. Nesse ponto, né, você falou do Autuori, eu vejo da seguinte forma, né, o Sampaoli está começando a conhecer o mercado do futebol brasileiro, se aprofundar agora, né, no começo de temporada, provavelmente a gente fala, mas ele indicou não sei o quê, ele sabia o que o Sub-23 fazia, o que o Sub-20 fazia, mas uma coisa é superficial, outra coisa é você acompanhar de perto, né? Então agora ele está acompanhando de perto, agora ele entende um pouco mais de mercado do futebol brasileiro, e acho que nesse sentido
o Autuori, ele pode ser muito útil para o Sampaoli na hora de indicar um ou outro reforço brasileiro, né? Até para que o Sampaoli não pense em grandes jogadores de fora para reforçar o plantel do Santos. E a gente tem até uma resposta aí na questão do Gustavo Henrique, né? A demora da renovação do Gustavo Henrique. Esse eu preferi pegar aqui, Caio. Você até pode falar, tá no Globoesporte.com. O Sampaoli vê erro gravíssimo em caso. O Gustavo Henrique disse que não sabia de Autuori no Santos. Tudo bem, não sabia de Autuori no Santos, eu reforço o que eu acho. O técnico não tem que saber o que... É a mesma coisa se o Pedro Emílio quiser, por exemplo, trocar... sei lá, o ar-condicionado do estúdio. Se ele quiser trocar o microfone, tem que me perguntar? Não, eu não tenho que responder nada. Ele não tem que me dar satisfação nenhuma disso. Até porque... Entendeu? Não faz o menor sentido a gente querer problematizar o Autuori chegando para ser gestor no Santos. Pelo amor de Deus. Né? Só faltava essa. Ele não quer alguém que realmente faça um papel mais profissional, o Sampaoli, do que faz o Pérez, digamos assim, quando centraliza tudo. Então não vamos problematizar. Agora, em relação à história do Gustavo Henrique, pelo que eu entendi, eu até nem li a matéria, mas eu imagino que ele deva ter dito isso no sentido de que houve uma falta de habilidade ao longo de todos esses meses para lidar com a questão do Gustavo Henrique, né, Caio? Ele falou, o dia que houver planejamento no Santos, questões como essas não serão um problema. Foi bem, praticamente... Ele falou, não decido, mas a história do Santos será diferente quando houver planejamento. Ou seja, ele está dizendo aquilo que o Cuca falou o ano passado, que o time não tem planejamento, que é tudo na base do presidente. A própria contratação dele foi um insight aí do Pérez, né? Não foi nada, olha, daqui 6 meses, eu tava até, aproveitando esse gancho, eu tô lendo o livro Guardiola Confidencial, né, que é da passagem do Guardiola no Bayern de Munique. No começo da temporada de 2013 e 2014, o Bayern já sabia que ia trazer o Lewandowski para ser o centroavante de 2014 e 2015. Um ano antes. Você consegue ver um clube brasileiro um ano antes, tendo como praticamente certa uma contratação. Não vou nem falar o Santos, talvez o Palmeiras hoje já tenha uma noção assim, e eu até acho que não, porque lá a coisa é também na base da empolgação do dinheiro, né? O Alexandre Matos, eu não consigo ver ele planejando alguma coisa, eu vejo ele muito empolgado com o dinheiro na mão, saindo dando tiro no mercado. Mas assim, é outra realidade. E é essa realidade que um clube como o Santos, da grandeza do Santos, tem que ter. Essa mentalidade de pensar lá na frente. Que jogador a gente vai lançar no profissional? Que jogador a gente vai perder no meio da temporada? Que jogador a gente já tem que se ligar para renovar o contrato? Parece que no Santos, e talvez, você pode até me corrigir se eu estiver errado, não é uma exclusividade do Pérez essa questão da renovação de contrato. Quantos casos a gente viu de vamos deixar pro final da temporada, Ricardo Oliveira, o Maicon Leite, que jogou a Libertadores vendido pro Palmeiras. Exatamente. Aliás, foi muito digno, porque fez gol importante naquela campanha, jogo né? do Cerro Porteño, do Cerro Porteño, o pessoal pegou no pé dele e tal, mas ele foi bastante equilibrado naquela oportunidade, era o Luiz Álvaro o presidente, né? Sim, então é uma coisa que se repete. Então o Santos, ele precisa ter um planejamento até para que um treinador, e aí não é nem o caso do Sampaoli, quem tiver no comando, tenha mais clareza naquilo que ele pode trabalhar, né? Facilitem muito o trabalho de quem estiver comandando. E a gente torce aí para que o Autuori, aliás, o Autuori, né? Você falou até do Sampaoli não tem que ser consultado de nada. Na hierarquia, né? O Santos, imagino eu que o Santos tem uma hierarquia. Então, dentro da hierarquia, o Paulo Autuori chega para estar acima do Jorge Sampaoli. Então, você não vai consultar, sei lá, funcionário baixo para tomar decisões de diretoria, né? Até porque o Sampaoli, ele não faz parte da diretoria do Santos. Então, ele tem que se ligar, né? E eu espero que esse relacionamento dos dois... A não ser que convidem de hoje a amanhã, né? Sim. Vira manager. Diretor de futebol. Como já tivemos aí, né? Já que falamos... informalmente, né? Já tivemos uns aí, enfim, projetos e tudo mais. Projetos. Deixa eu registrar aqui o pessoal que está na live. Nosso companheiro Ted Sartori. Grande abraço, Ted. O Silas Andrade, que já mandou aquele bom dia pra gente. O Alcino Melo, bom dia, Alcino. O Rafael Ribeiro manda aqui pra gente, olha, texto do Roberto Suerriro, com provável proibição do Pacaembu para jogos no Campeonato Brasileiro. O Santos estuda mandar 2 jogos no Morumbi. Os favoritos são os jogos contra CSA, Botafogo,
e Chapecoense. A gente sabe de todos os problemas que envolvem o Morumbi. Logística, o tamanho do estádio, o efeito de não ter pressão no adversário, né? Então, com todo respeito, eu escolheria o jogo do CSA e da Chapecoense. Eu vou ser sincero com eu escolheria, Alex. eu colocaria o Botafogo na Vila Belmiro, escolheria o CSA e a Chapecoense. Porque, assim, para ter pressão no Morumbi, a gente tem que colocar lá 30, 40 mil pessoas no estádio, entendeu? É um estádio maior que prevê, por exemplo, uma carga maior de ingressos, isso é positivo, sem dúvida alguma, mas se a gente reclama muitas vezes de logística na Arena Barueri, não estou comparando, eu sei que é um pouco mais longe, um pouco mais complexo ir para Barueri. Mas o que eu só acho engraçado é que mais de uma vez eu escutei até o próprio presidente dizendo que por que não jogar no estádio do Palmeiras? Se você for parar para pensar, vou pagar aluguel, é que no Morumbi está mais barato o aluguel do que no Allianz Parque? Não sei, mas em termos de facilidade para o torcedor, o estádio do Palmeiras seria bem melhor, né? Eu vou mais longe, Alex. É para mandar no Morumbi, manda em Araraquara, manda, sei lá, em outra praça do interior. Um jogo, acho que a torcida do interior merece Ribeirão Preto, cidades aí, Ribeirão agora com o estádio do Botafogo deram um tapa lá. Para 15 mil lugares, né? Apesar de ser o estádio Santa Cruz, ele é enorme, né? Hoje você tem uma liberação ali da Arena Eurobike para 15 mil lugares, né? Então, mas acho que acolheria bem o torcedor do Santos. Ou pelo menos escolhe um. Se vai levar dois, escolhe um, vai. Porque a diretoria pode argumentar que precisa de um estádio maior, com mais capacidade de público e tal. Tudo bem, faz um no Morumbi e leva um para o interior, né? Eu acho que você agradar os mercados, né? Já que o Santos tem essa questão de ir onde o seu torcedor está, eu acho que o público do interior merece um pouco de prestígio, né? É tão difícil, até que clubes da capital cheguem até o interior para mandar um jogo. Precisa ver se o São Paulo ia concordar, ele não gosta de ir nem para São Paulo, que dirá. Olha, tanto é que ele falou um negócio muito interessante, não nessa coletiva, mas em outra. Falou, olha, se o Santos tiver que fechar a Vila para fazer o retrofit e a gente for jogar 1 ano e meio em São Paulo, que se monte o CT em São Paulo. Aí mostra um pouco que o cara não é que ele está preocupado com, olha, eu gosto mais da Vila do Pacaembu. Não, o cara pensa na logística mesmo, entendeu? Já que eu vou jogar em São Paulo, eu não vou eu não vou trabalhar aqui e ter que subir a serra 2 vezes por semana. Nesse ponto eu não tiro a razão dele, não. O grande problema seria onde, né? Aí você vai ser obrigado a, sei lá, pegar um CT Javari ou um Nicolau Alayon, dar um tapa nele, um Canindé e usar no Canindé tem gente que quer até que o Santos jogue lá. Usar como campo de treinamento, né? A questão às vezes é gramado, é a estrutura, né? Então tem que dar um tapa também nessa parte aí. A gente já vai falar do jogo propriamente dito e eu preciso dar uma passada também nos resultados aí da Libertadores. Ontem o Grêmio ganhou com o do David Braz, hein, senhor? Quem diria? E também do Diego Tardelli. O Caio citou um negócio no começo do programa. Eu confesso que eu não entrei nessa pauta, não repercuti, não gravei nada no canal, vi en passant, mas eu sei que teve um vídeo aí do Dorval, né? Sim. Comentando que tiraram lá a possibilidade deles assistirem os jogos nas cadeiras cativas, os ex-jogadores e tal. Eu penso assim, esse sempre é um assunto muito delicado, a relação do clube com o ex-jogador. Eu acho que o Santos precisa manter algumas figuras históricas debaixo da sua asa, debaixo do seu cobertor mesmo, precisa, seja na base, seja para dar uma palestra para os meninos, não interferir técnica, taticamente, mas para fazer com que as pessoas entendam, até para os funcionários entenderem a história do clube, o que é o Santos, porque hoje o Santos está cheio de gente do Rio de Janeiro, do Paraná e tal, e talvez os caras não manjem, assim, não saquem, ouviram falar o que é o Santos, mas outra coisa é você ter alguém que viveu aquilo, vivenciou aquilo lá dentro. Então, eu acho que essa relação é importante, né, como alguém que está presente sempre no Memorial das Conquistas, com promoções de marketing, eventos com o torcedor, Santos TV e coisa e tal. Por outro lado,
eu também entendo que o Santos não pode ser casa de caridade. Ele não pode abrigar porque o sujeito jogou no Santos, e eu não estou falando do Dorval, pelo amor de Deus. Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, essa linha, né? Que até outro dia a gente contava, felizmente ainda com o Coutinho, hoje a gente não conta mais. Mas o fato do camarada ter jogado no Santos não pode dar a ele. Quando outro dia eu escutei o Sandro falar disso. Zagueiro Sandro, o zagueiro. Tá, o Sandro foi campeão do Rio-São Paulo. Todo o meu respeito pelo Sandro, pelo campeão da Copa Comebol. Mas qual é a relação do Sandro nos últimos anos com o Santos? O Giovani tá no Gonzaga todo dia. O Giovani pode falar. Aliás, o Sandro, ele nesse campeonato aí de Masters que ele foi entrevistado, ele estava representando o Santos. Às vezes não é nem oficialmente, né? Dão lá o jogo de camisa, Enfim, mas geralmente eu acompanho, tenho ele no Instagram, ele tá muito mais ligado ao Botafogo do que o Santos. Pois é, aí o cara vem dar uma declaração dessa, o cara passou aqui, vai. Quantos foram campeões pelo Santos? O Michel, por exemplo, o lateral direito. Ninguém sabe onde esse rapaz está. Ele jogou na final. Não jogou? Em 2002? Sim. E onde anda o Michel? Né? A gente vai fazer o quê? Se ele bater qualquer dia na porta do Pérez, é o seguinte, eu quero uma cadeira para ver jogo no Santos porque eu fui campeão brasileiro em 2002. Você vai dar uma cadeira pro Michel? O Diego, por exemplo, vamos falar de um cara mais famoso aí. O Diego de hoje e amanhã, ele vai ficar aí 6 meses, 4 meses com o pé operado. Ele resolve ir para Santos, ele fala assim, eu quero ver um jogo aí na Vila sendo jogador do Flamengo. Ou não, eu acho que ele não faria isso, até por uma questão ética. Mas vai ceder assim de qualquer jeito? Então, eu sei que mexe muito com emoção, mexe com vaidade, mas é preciso que tenha um bom senso em relação a isso. Queria até que você falasse, Caio, qual foi a acusação, porque já tem resposta do Pérez sobre isso aqui, enfim, de que forma que o Dorval, tem gente dizendo que isso foi usado politicamente, enfim, como é que ele se colocou nessa condição? Pegaram o Dorval ali nas cercanias da Vila Belmiro, gravaram um vídeo com ele, né, o próprio Mengalvio confirmou a versão do Dorval, dizendo que perderam acesso à Vila Belmiro e que teriam que acessar pelo portão 17, que é o portão que a gente carinhosamente chama de sócio cachorro, né? Fica ali do lado das sociais, e que eles teriam que se misturar com a torcida normal. Eu acho que, assim, da parte deles, eles não veriam problema nisso. Mas assim, o Dorval falou, eu assisto, tá até no vídeo, eu assisto o jogo no mesmo lugar há praticamente 50 anos. Eles vão lá e vão cortar um benefício meu e tal. Porque da forma como os ex-jogadores estão colocando, e não é só o Dorval, eu já disse, o Mengalvio confirmou essa versão, eles perderiam esse acesso às cadeiras cativas. Ponto. O Santos, ontem no fim do dia, né, soltou uma nota dizendo que foi um mal entendido, né, que os jogadores continuam com esse acesso. Pode ter sido uma barbeiragem de algum funcionário, Sim. Como foi o que eu acabei de ver, gente que não tem a menor noção do que é o Santos. Sim. E comete esse tipo de barbaridade, alguém chega, olha o que você fez, percebe? Olha o que você está fazendo, você está barrando fulano e tal. Aí o cara fala, ai meu Deus do céu, é normal, tem gente que não sabe o nome do prefeito da sua cidade, aqui na Baixada Santista, o cara não sabe como é que é o nome do prefeito da outra cidade, as pessoas, elas têm informação, ao mesmo tempo não têm. Então ninguém pode culpar, por exemplo, de você ter lá um funcionário de 20 e poucos anos, que olha para a cara do Pepe e não sabe quem é, vai fazer o quê? O mundo é assim hoje, né? Eu não estou dizendo que tenha sido isso que aconteceu, mas pode acontecer, enfim. Não, e na sequência dos fatos, o presidente José Carlos Pérez deu uma entrevista ao Lucas Musetti, dizendo que, confirmando a versão do mal entendido, só que acrescentando. Os jogadores continuam com seus acessos, entretanto, havia uma quantidade de ingressos que esses ex-jogadores recebiam, que eles entregavam para amigos, que eles negociavam para ganhar um dinheirinho, e que estes ingressos a mais seriam cortados, né? Então, realmente, às vezes pode ter acontecido um telefone sem fio, né, como você já sugeriu, ou os jogadores se revoltaram com a perda de um benefício que eles tinham, né? Até da forma como o Pérez colocou, que eles ganhavam dinheiro, poderiam negociar ou agradar. Nas aspas do Pérez aqui na matéria do Lucas, está dizendo isso, ó, o que mudou é que cedemos 10 ingressos do portão 17 para que eles vendam e fiquem com o dinheiro ou cedam a convidados deles. Ou seja, os ingressos que eles venderem ou cederem, eles vão continuar assistindo onde assistiam e esses convidados teriam que ir para o outro setor. Foi o que eu entendi. Se é isso mesmo. Enfim, uma situação. Eu só acho que assim, o Santos precisa ter um cuidado maior, principalmente com essas peças, né? Edu, Dorval, Mengalvio,
Pepe, próprio Pelé, enfim, os que ainda continuam entre nós, porque, pô, você desgastar uma relação com quem praticamente projetou o Santos para o cenário mundial é triste. E aqui no final da matéria diz: os ídolos eternos recebem R$10 mil por mês como aposentadoria simbólica. Em troca, costumam participar de eventos do Santos. Ok, o termo ídolos eternos, a gente precisa pontuar no mercado o que é ídolo eterno. Esses que o Caio citou são o Geração Pelé, Geração Meninos da Vila de 78, um time de 84, um ou outro de 95 para frente, com todo respeito, um ou outro de 95 para frente, né? Vamos combinar, porque senão, é o que eu disse, daqui a pouco vai aparecer daqui 10 anos aí, o terceiro reserva do goleiro time Tapia, de 2004 para querer se encostar na Vila Belmiro. Então, não é assim. E eu só vou dar um exemplo antes de ir para o intervalo, que a gente está terminando aqui o bloco. Eu vou falar de duas pessoas que já morreram. Eu entrevistei, obviamente, eu vou falar assim, entrevistei em vida, óbvio, né? Senão é evidente, né? Eu tive a oportunidade de, no fim da vida, entrevistar o Barbosa, o goleiro da Copa de 50. Eu fiz essa matéria para o jornal Gazeta do Litoral, que antigamente chamava-se Gazeta de Praia Grande. O Barbosa morava num apartamento, num daqueles edifícios que fazem parte das colônias ali, próximo das colônias de férias da Cidade Oceã, em Praia Grande. Ele morava lá, ele não tinha família, ele não tinha ninguém, não tinha filho, ele tinha, acho que, uma sobrinha. E ele morava, eu entrei no apartamento, todo ajeitadinho, fogão, geladeira, televisão, à época, não é que nem agora, né? Micro-ondas e coisa e tal. E quem pagava este apartamento e dava a ele, na época, estes mesmos R$10 mil, isso anos 90, era o Vasco, por conta do Eurico Miranda. Então, as pessoas podiam falar um monte de coisa do Eurico Miranda, mas eu tenho este depoimento para dar a respeito da relação que o Vasco tinha com uma figura que foi importante para o clube, mas foi demonizada por conta da Copa de 50. Então, o Barbosa, no fim da vida, viveu muito bem, levava roupa para a lavanderia todo dia, comia fora todo dia, ria, era extremamente lúcido, contava as histórias. Foi uma das grandes entrevistas que eu consegui fazer. Deve ter no arquivo do Abdul Hadi lá na Praia Grande ainda, essa entrevista com o Barbosa, e mostra um pouco como deve ser a relação com o ex-jogador, com o ídolo. Alguém que realmente tenha sido relevante para o clube. Agora, imagina você se todo o elenco que foi campeão pelo clube, né? O Ávalos, por exemplo, né? Vamos lembrar 2006, o Jardel, ele foi campeão. Não é porque ele teve um desarranjo intestinal antes da partida com a Portuguesa que ele deixou de ser jogador daquele elenco. Ele era o quinto zagueiro. Você vai ser titular no dia. E hoje ele é titular do Benfica, não é isso? Pois Joga lá no Benfica. Então, de hoje a amanhã ele aparece aqui querendo ser homenageado, que é carteirinha e benesses dentro do clube. Não é assim que funciona. Vamos para o intervalo, 11h38. Esporte em Destaque volta em 1 minuto e meio. Até já. Você está ouvindo a Nova FM. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Você sabe como se proteger de notícias falsas? Já teve algum problema por causa de boatos na internet? Aprenda a se defender de mentiras sem sair de casa. Conheça o curso Jornalismo Simples. Estude pelo computador ou pelo celular na hora em que você quiser. Aulas em vídeo, texto e áudio para você aprender a verificar informações e só espalhar o que é de verdade. Acesse jornalismosimples.wordpress.com. No Facebook, escreva Jornalismo Simples. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá, pessoal. Aqui quem fala é o pastor Nilton Lobato. Quero convidar você para o Culto da Vitória, todas as quintas-feiras, na Igreja Batista Peniel, sede, Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, linha amarela. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel, quinta-feira, às 20 horas, Culto da Vitória. Nova FM, de olho no meio ambiente.
As lâmpadas LED, consideradas hoje as mais econômicas, têm vida média 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes e consomem cerca de 80% menos energia. Elas ainda são mais seguras, isso porque não possuem mercúrio em seu interior. Quando chegar a hora de se desfazer das lâmpadas, é imprescindível não jogá-las no lixo reciclável. Procure embalá-la bem em papel ou caixa de papelão e levá-las a um ponto de coleta. E o melhor, 98% de todo o material presente nas lâmpadas LEDs são recicláveis. Faça você a diferença. Nova FM, de olho no meio ambiente. 87.9. Nova FM 87.9. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h40, de volta com o Esporte em Destaque. Deixa eu agradecer aqui ao Mauro Vergueiro, que mandou mensagem na live. O Santos não cortou a entrada dos ídolos nos camarotes. O Santos passou os convidados deles para o portão 17 e dá 10 ingressos para cada um comercializar. Confirmando a informação que a gente deu também. Obrigado, viu, Mauro? O Henrique De Gasperi, bom dia, pessoal da mesa. Acabei de ler no Twitter do Ademir Quintino algo sobre um reforço. Vocês estão sabendo sobre o Léo Gil? É um argentino do Rosário, não é isso? Eu tenho visto alguma coisa a respeito, mas aí eu vou entrar de novo naquela história de... Tá, nós vamos trazer outro estrangeiro, outro argentino, outro gringo, mas... Ou tá liberando alguém, ou o Pérez vai conseguir lá na CBF... É que ele não anda muito amigo do nosso Caboclo, do Caboclo Poker Face, né? Aquela cara bonita, plastificada. Ele teve um acerto, que foi trazer a Pia Sandhage, que é sueca, né? Isso. Sueca, para dirigir a seleção brasileira feminina. Porque, com todo respeito, se não for para colocar o Renato Gaúcho, se não for para colocar um técnico de... É que são tão poucos os técnicos de ponta brasileira. Eles estão perdendo o mercado. Um Mano Menezes, um Felipão para ser o técnico da seleção. Se é para colocar o Vadão, então traz alguém de fora mesmo. Olha, parabéns ao Poker Face por ter trazido a Pia Sandhage para ser a treinadora da seleção brasileira feminina. E aproveitando o ensejo, já que falamos de futebol feminino, eu reclamei e atenderam, obrigado. Fico feliz de ter ajudado. Tiraram o jogo das Sereias de domingo, 3 da tarde. Quase que no mesmo horário do jogo do Santos com o Avaí. E do outro lado da rua. Uma idiotice sem tamanho, né? Trouxeram o jogo para sábado, ou seja, e de graça. Então você tem 2 jogos para ir no domingo. No final de semana pode ver as Sereias no sábado e domingo pode ver o Santos contra a equipe do Avaí. Antes tarde do que nunca. Antes remediar do que deixar mal feito. E aí, só voltando pro início da questão, se o Pérez estivesse de boinhas lá com o Poker Face, com o Caboclão, começar a viabilizar um movimento aí, mas vão dizer, olha, reserva de mercado, não sei o quê, aumentar essa cota de estrangeiros, ou então criar um livre mercado, como acontece na Europa, né? É isso que eu ia falar. Pode jogar 10 brasileiros lá no The Strongest, por exemplo, se os caras quiserem, entendeu? E por aí vai. É que, assim, hoje, até nessa parte política, né, não sei se a gente tá vigente com o Mercosul, com o Unasul, com não sei o que Sul, enfim, vão mudando aí os grupos. Pode, né? Eu digo assim, porque lá é a União Europeia, né? Os jogadores que fazem parte da União Europeia têm a livre cidadania. Tanto que com o Brexit, que vai ter agora, vai haver uma certa dificuldade para os clubes ingleses contratar jogadores da comunidade europeia. Vão ser contados como estrangeiros. Então, mas nos outros, em geral, continua a relação. Ah, né? Sim. Por exemplo, o time francês vai contratar um jogador alemão, é a mesma coisa que contratar um francês. Mas digo assim, eu acho que essa seria a solução ideal. Até porque, poxa, o futebol brasileiro vive um êxodo dos seus talentos agora cada vez mais cedo. A gente tem um Rodrigo saindo com 18 anos, o Vinícius Júnior deve jogar hoje, né? É hoje que tem Real Madrid e Atlético de Madrid, acho, né? 10 horas da noite. Mas então a gente tá perdendo cada vez mais cedo. Ele não jogou no último amistoso do Real Madrid, ele não entrou. Ele fez contra o Bayern, não jogou contra o Arsenal, deve jogar hoje. Tá fazendo revezamento, né, o Zidane. Mas enfim, eu acho que a solução, o mais ideal é você criar o regional, e não só a América Latina, mas o asiático também. A FIFA deve tomar partido disso, porque senão esse abismo que a gente tem
os times europeus, né? Quando a gente vai jogar Mundial e tal, a gente já não tá passando muitas vezes da semifinal, né? Então já tá tendo dificuldade do sul-americano jogar a semifinal. Existem processos legais para você resolver essa questão. Por exemplo, você naturaliza alguém. Caso o Soteldo aqui com uma brasileira de 2 metros de altura, para que eles tenham um filhinho com 1,70 m, né, o Caio Rucilo? Para nascer... Não é, Kelly? O cara tem 1,50 m e pouco. Casa com uma grandona de 2 metros, uma jogadora de vôlei, aí, não, 2 metros não, já é basquete, né? Ou quase isso. Isso aí, né, tem um filhinho com 1,5 m, 1,70 m de altura. Se puxar a mãe, né? Se não, puxar o pai, elas aí a gente precisa torcer pro DNA feminino funcionar aí nessa história. Eu tô brincando, obviamente. Ou então cair de vez esse negócio. O Anderson Silva, o Spider, ele acabou de virar americano. Tá certo que ele mora lá há 10 anos, tem filho, acho que nasceu lá e coisa e tal. Tem os requisitos. O futebol podia dar um exemplo pro mundo, né? Tipo, acabar com esse negócio de fronteira. Na Europa já não tem mesmo, os caras usam N subterfúgios, vão procurar o tataravô de não sei o que pra naturalizar como o Cafu virou italiano, entendeu? Sempre se dá um jeito nisso. Então derruba essa barreira logo de uma vez. Libera geral. Aqui no Brasil não tem prefeitura que contrata coreano, chinês para jogar ping-pong? Ping-pong não, tênis de mesa, pelo amor de Deus. Naturaliza o cara, contrata e fica por isso mesmo. Quer dizer, a seleção da Itália, a seleção da Espanha de futsal não tá forrada de brasileiro ou já teve? Tem até hoje. Acaba com esse negócio todo. E outra coisa, de estrangeiro. Deixa eu ter. Quer ter 10 estrangeiros? Tenha 10 estrangeiros. Em outros esportes, né? Eu vejo que é até mais fácil quando o cidadão já jogou por uma seleção ou já representou um país, ele ir pro outro é a coisa mais fácil. É no futebol que tem essa dificuldade, né? Por exemplo, se isso não fosse assim tão rígido, o Messi certamente seria espanhol. Você duvida que lá atrás, na hora de perguntar... Bom, não sei, velho. Talvez ele quisesse ser agradar um pai, um tio e tal. Pô, como é que você vai Mas jogar? Ele poderia ser espanhol, tranquilamente. Muito bem. Só a título de informação, já que eu falei que o jogo das sereias foi puxado para sábado e é de graça. Contra o Audax. Poçante Audax, né? O ingresso para domingo que vem, Santos e Goiás, tá naquele preço, né? Boa, Pérez, hein? Acertou nessa. 40 é inteira da arquibancada geral pro torcedor do Santos, 6,20. O Gold paga 10 mangos. E o Black não paga nada. Se o Black quiser ir lá no meio da galera, ele passa a carteira e não paga nada. Aliás, ele é zero reais em todos os setores, né? Então, é verdade, bem lembrado, o Black não paga nada. Enfim, mas tem cadeira de 80, né? Que é aquela cadeira que eu não concordo que seja 80 aquela cadeira, mas enfim, estamos aí aguardando ver o que o Retrofit faz. Tem cadeira de 100, tem cadeira de 120 e por aí vai. Então, o preço baratinho, você consegue, por exemplo, vai você e seu filho, 40 mais 20, que é meia, que ele é estudante, você pagou 60, viu bem o jogo, só não come nada. Não é verdade. Não bebe nada, não come nada, que é melhor. É que nem no cinema, a pipoca é mais cara do que o ingresso pra você ver o filme, né? Ou não é, Caio Rucilo? Ainda mais tem um cinema, eu não vou citar o nome, né? Que é meia entrada a semana inteira. Isso. Aí você, paguei 12 reais no ingresso. Quanto que você gastou de pipoca? 30. Ainda bem que eu tenho problema com pipoca. Não, eu tenho, porque eu fico ela presa na garganta. Aí eu fico igual um cachorro com tosse depois, entendeu? Eu como um baldão de pipoca doce, aquela pipoca feita na groselha. Mas sabe que você é jovem. Você é jovem, entendeu? Se eu como pipoca no cinema, eu tenho que tomar alguma coisa. Se eu tomar alguma coisa, se eu estiver vendo Vingadores Ultimato, eu tenho que ir no banheiro no meio do filme. Então eu já fico de jejum líquido 2 horas antes de ir no cinema. Então... Eu caí nesse erro aí, viu, Alex? O senhor teve que ir no banheiro no meio do filme? Não, eu segurei. Você aguentou, né? Foi difícil, mas segurei. Muito bem. Bom, chega de bobagem, vamos voltar ao tema mais sério. Só antes da gente mudar de assunto, né, já que a gente tava falando de público, estádio, jogo das sereias, olha, recomendo, viu? Eu fui nos 2 últimos, amanhã infelizmente eu não poderia estar. Eu fui no da Portuguesa. Aliás, descobri uma foto minha lá no Flickr do Santos. Opa, irei ver. Achei ontem, eu tava lá procurando umas fotos pra fazer thumbnail do canal, aí me achei lá, eu e meu filho sentado lá, o produtor. Assistindo lá o jogo das sereias, eu todo lá, sério, entrado assistindo o jogo. Enfim, tá bem legal, né, no Rico Murcia. O jogo no último sábado foi às 17 horas, então anoiteceu e tal.
teve um churrasquinho, cheiro de churrasco, muita gente, a Dona Noêmia, você conhece a Dona Noêmia? Conheço de nome. Aquela senhora que grita, pega ele! Ah, sim, ela que quase bateu numas crianças que gritaram o gol da Portuguesa lá. Exatamente, essa é a grande figura. Pega. Então, no último jogo, estava a torcida inteira gritando pega junto com ela, então foi uma maravilha. Recomendo, leve a sua família. Aliás, o senhor fala de crianças. churrasquinho, mas o senhor fala porque o senhor anda visitando. O dia que quiser me levar, pode levar, viu? Opa, está convidado. Eu vou de seu assistente. Desde que eu não pague. O Caio Rossilo vai nos restaurantes e faz resenhas. Ele é um digital influencer gourmet. Entendeu? @comerbem013, hein? Então, se Fique você por dentro quiser, das dicas. ele é tipo aquele do Ratatouille, manja. Chame o Caio Rossilo para comer no seu restaurante que ele vai dar uma nota e vai divulgar nas redes sociais. Né? Quando eu não gosto, eu nem publico. Eu sou... pra não ficar mal visto na praça, né? Mas você já sabe, se você vir o Caio Rossilo comendo no lugar, ele não postar uma foto, não fala nada, não porque vá. A comida é ruim. Muito bem. Vamos voltar ao que interessa aqui, como eu estava dizendo. Rapidamente, Caio, ontem Grêmio 2, Libertad 0, acho que está... Gol de David Braz, um gol do Diego Tardelli e outro do Braz. Na Sul-Americana, o Corinthians encaminhou a vida dele também com a vitória sobre o Wanderers. E os outros brasileiros que jogaram na quarta, a gente não teve programa ontem, obviamente, né? Inter encaminhou, né? Sim. Flamengo e Atlético Paranaense estão em situação periclitante. Flamengo poderia ser ainda pior, né? Poderia ter um pênalti ali no final do jogo feito pelo Bruno Henrique, mas houve um toque de mão do jogador do Emelec. Às vezes eu acho que aquela bolada no olho do Bruno Henrique continua tendo algum efeito. Ele é louco de dar um carrinho daquele no cara dentro da área. Mas rapaz, olha, até pelo que a gente conhece dele, ele é um pouco desmiolado mesmo, viu? Ele não tem esse senso de tô no campo de defesa, deixa o cara correr um pouco mais com a bola. Não, dá carrinho mesmo, tá nem aí, às vezes é expulso. A sorte dele foi a mãozinha lá do outro jogador, né? Enfim, deu muita sorte, mas falta um pouco de noção pra ele. Eu acho que até por causa disso a carreira dele não teve um caminho melhor, né? Enfim, hoje ele é reserva do Flamengo, né? Tá certo que o Jorge Jesus deve trazer uma nova filosofia de trabalho, também como faz o Sampaoli, de, enfim, ser feito um rodízio no elenco, mas hoje o Bruno Henrique, que chegou muito bem no Flamengo, né? Lembro que muito flamenguista aí em redes sociais, olha o que vocês perderam, Santos. Agora você não vê eles falando muito isso do Bruno Henrique. E, enfim, né? Eu acredito que o Flamengo aí é bom já focar no Campeonato Brasileiro, porque por mais que do outro lado seja o Emelec, vai ser difícil reverter esse resultado. O Atlético contra o Boca Juniors a gente sabe, a proposta de jogo dele como visitante na Libertadores é aquela, vem pra cozinhar jogo, se puder arrancar resultado, arranca. Complicou a vida do Atlético e na Bombonera, eu não diria que é impossível, mas é muito difícil reverter. Acho que ficou ruim aí quem sabe, acreditando em algumas mudanças, né, com o Nicão, com o Léo Cittadini e com o Robson Bambu em campo, o Atlético Paranaense não consiga uma vitória épica contra o Boca. Né? E eu acho muito difícil. Esses três você acha que não fazem a diferença? Eu não consigo ver o sangue ferver nas veias do Cittadini para isso. Muito bem, o Efigênio Filho mandou aqui, Lorde, na coletiva de hoje, para que perguntar ao São Paulo se foi consultado na contratação do Autuori? Ô Efigênio, eu não comento o trabalho dos colegas, acho que cada um tem o direito de perguntar o que quiser e de dar a manchete da forma como bem entender. É que tem um Cabe detalhe. ao torcedor interpretar só, basicamente. Tem um detalhe nessa história do Sampaoli, né, com o Autuori, que os dois treinavam equipes peruanas ao mesmo ele tempo, falou, né? Os dois confirmaram na coletiva, né, que se conheciam do futebol peruano. Então acho que foi mais por causa disso, porque às vezes tem essa... foi você que indicou? Não foi. Repito o que eu disse no primeiro bloco, não faria o menor sentido. Você imagina se o Sampaoli resolve dizer, não, fui eu que indiquei. Olha, o Pérez já está na roça. Foi você que mandou o seu chefe ser contratado, né? Então, você imagina se ele admite que ele, não, fui consultado sim, indiquei. Dei o meu aval. Aí você vai perguntar, pô, presidente, mas como é que é isso? Então quer dizer que você tem que pedir pro treinador o aval? Ainda bem que ele falou que não foi consultado. E outra coisa, essa é a melhor resposta possível. Com que moral chega o Paulo Autuori falando que o treinador, subalterno tá... Eu vou chamar a atenção do Sampaoli aqui, porque eu não gostei de que ele fez isso aqui e tal, porque ele não tá longe, não é impossível ele fazer uma bobagem, alguém chegar e falar, Sampaoli, isso aqui você não pode fazer, né? A pior resposta do mundo seria ele dizer que foi consultado.
Entendeu? Não faz o menor sentido isso. Então, eu repito, não tentem problematizar esta resposta do Sampaoli. Muito pior seria se ele tivesse dito que foi consultado. E o Efigênio também, olha, cara amigo, vou discordar de vocês. A estação Butantã do metrô fica próxima do estádio do Morumbi. O acesso não é tão ruim assim. Cansei de ver nossa torcida lotar lá. Tudo bem. É que parece que vai sair uma estação também nova do metrô próxima do Morumbi, né? A torcida do São Paulo estava até comemorando. O que eu não gosto muito do Morumbi realmente é a questão de ser um estádio frio. Isso é verdade. Eu acho que para quem está acostumado com a Vila e até com o Pacaembu... É que assim, a imagem que muito santista tem no Morumbi é com a torcida do Santos botando 100 mil pessoas no Morumbi. Aí o estádio não fica frio de jeito nenhum. Como o Santos colocou já em jogos, como na final da Libertadores 80. De 2004, tinha 77 mil, né? Por aí. Não é o maior público da história recente do Morumbi, né? Quer ver? Deixa eu achar a ficha aqui. Final Libertadores 2003. Ficha, vamos ver. Ainda bem que tem Google hoje em dia, né? Porque se depender da nossa cabeça, Jesus amado. Mas era em torno de 78 mil, alguma coisa assim. Posso estar enganado. Mas a questão é que o tempo mudou, tem toda a limitação. A Vila que não sofreu alteração, diminuiu praticamente em 10 mil pessoas o público. O Morumbi a mesma coisa. 74.395 pagantes. O oficial, hoje, né? O oficial, né? Fora os paraquedistas e fora quem entrou sem pagar, né? Então você coloca aí uma frequência de quase 80 mil pessoas. Hoje, no Morumbi, não coloca mais isso. Não. Separa lá uma parte da torcida do Boca também, que veio em bom número e Quebraram tudo. Mas que seja, entendeu? Bom, deixa eu passar rapidinho aqui a rodada do Campeonato Brasileiro, deixa eu achar a tabela. Neste sábado tem Palmeiras e Vasco. O Palmeiras não tem jogo da Libertadores no meio de semana, deve encaminhar a classificação, não sei o que o Felipão vai usar, não sei se ele vai usar o Lucas Lima, por exemplo, que eu até coloquei no Twitter ontem. Tem os caras da torcida do Al-Ahly escrevendo. Depois você fica encarregado de traduzir para mim, por gentileza. Pode ter o Google. Eu sei, mas é que eu prefiro que você faça, porque se tiver alguma coisa, o cara tá lá me xingando, eu dei um coraçãozinho com o cara me xingando lá. Só porque eu botei uma carinha. Não é contra o Al-Ahly, é porque o Lucas Lima fala, não, ele vai pro Barcelona, vai pra seleção, não sei o que, vai pro Palmeiras resolver a vida do Palmeiras e tá sendo vendido pro Al-Ahly, vamos ver se ele vai jogar, se é que ele vai mesmo, né? A informação é do Cosme Rimoli. No sábado, ainda às 7 da noite, tem Inter e Ceará, Cruzeiro e Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, Chapecoense e Bahia no domingo às 11, Santos e Avaí 4 da tarde na Vila, Flamengo e Botafogo no Maracanã. O Flamengo está destroçado, tem um monte de problema. Vamos ver como é que vai ser, porque tem o jogo de volta lá contra o Emelec que precisa ganhar. O Corinthians vai pegar o Fortaleza fora de casa. O Fortaleza andou dando umas trupicadas aí, não vai ser fácil pro Corinthians, não. O Goiás recebe o Atlético Mineiro. E o CSA, na segunda-feira, recebe o time do Grêmio. Destaques desta rodada, Caio, além de Santos e Avaí, do jogo do qual falamos pouco, mas falamos muito do Santos. Você falou do jogo do Corinthians contra o Fortaleza, né? O Corinthians, nenhum jogo pro Corinthians é fácil. É impressionante, né? O estilo Carille. Sofrido. O Corinthians, como eu sempre digo, ele se acostumou a ganhar as coisas dessa forma na vida, mas o time do Rogério Ceni vem aí em busca de reabilitação, né? O grande desafio do Fortaleza é se manter na Série A. E o Flamengo, né? Flamengo numa situação, não tem Everton Ribeiro, não tem Arrascaeta, o Diego não deve jogar mais esse ano. Enfim, a gente fala de investimento milionário, né? Você vê 3 jogadores que gastaram a bala para trazer, não vai poder usar, e vai por quem? E aí o menino entra lá, o Lincoln, coitado, com uma responsabilidade. E tem um monte de gente descendo a lenha no rapaz. O jogador tem histórico de seleção de base. Pois é. Né? Não dá para você falar que o moleque é ruim. Mas, enfim. E a questão é o seguinte, aí o menino desse é queimado, não dá certo no Flamengo, vai para outro clube aí, ou vai para fora, Jean Lucas desanda a fazer coisa. O Jean Lucas não tinha chance no Flamengo, né? Então, às vezes é muito precipitado. Eu vejo, até por essa situação de estarmos perdendo os jogadores cada vez mais cedo, o lançamento precipitado de jogadores para que ele tenha pelo menos uma rodagem com a camisa do clube. Isso foi um outro detalhe muito importante dessa coletiva de hoje do Sampaoli. Eu vim ouvindo no caminho. Ele falou do Cadu,
que ele falou do Matheus Ribeiro, que tentou, viu o potencial, mas o cara não se encaixou. Por isso que tem muita gente que não entende o Daniel Guedes. Ah, mas o Daniel Guedes é rápido, tem habilidade e tal. A gente também tinha esse conceito. Na coletiva ele falou do Cadu, tem potencial, como muitos jogadores brasileiros da base, mas ele precisa entender a relação dele com o volante, com o zagueiro. Ou seja, ele não vai botar o moleque para jogar porque ele dá dribles, porque ele arranca, porque ele chuta bem. Porque se ele não tiver senso de cobertura, entendimento de posicionamento do sistema defensivo e colocar o time na roça, ele não vai jogar, não vai entrar em campo. Por isso que as pessoas talvez não tenham entendido porque que o Jobson não jogou ainda, porque que o Evandro não jogou ainda, porque você tem um time montado com um conceito, aí você traz um cara que está completamente fora da casinha, ele vai desmontar, porque num coletivo basta uma peça errada para você desmontar todo o trabalho. Então o técnico não pode ficar dando ouvido para o torcedor o tempo todo, ele tem que ser coerente com a filosofia dele. Então é por isso que a gente tem que pedir sempre paciência para o torcedor nesse aspecto. Mas de qualquer forma, preciso fazer uma pergunta para o Caio antes de encerrar o programa. Marinho, titular minimício aleatório, sim ou não, domingo? Sim. No lugar de quem? No lugar do Uribe. Você acha que o São Paulo vai botar o Sacha, como diz o Ademir Quintino, espetado de novo? Eu acho que é o ideal. O Uribe, talvez entrando no segundo tempo, pegando a defesa adversária um pouco mais cansada, ele consiga fazer esses gols que tanto se espera dele, né? E o Sacha, ele vinha sendo artilheiro do campeonato. Com a chegada do Uribe, ele foi ali pra borda do campo, né? Pra ponta. Aliás, é engraçado que ele mesmo disse que prefere jogar assim, né? Só que não tá funcionando. Né? O Sacha, quando chegou na época do Jair Ventura, ele foi centralizado enquanto o Gabriel não estreava. E foi ali os primeiros movimentos dele, fazendo gol, ganhando um pouco da confiança da torcida. Enfim, eu acho que ele, embora não seja um grande camisa 9, o camisa 9 que o torcedor do Santos sonha, ele rende mais como centroavante. Muito bem, o Silas Andrade, passou rápido o programa hoje, então foi ótimo, parabéns, é verdade. Eu falei que 1 hora ia ser pouco. Quando a gente, tinha muito assunto para tratar, né? E a presença de Caio Russilo também abrilhanta aqui o nosso Esporte em Destaque. Muito bem. Mas temos que encerrar o programa, tá certo? Agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente na live, também no Twitter. O Efigênio, para finalizar, o Guilherme Nunes está afastado. Um abraço, eu acho que tá, né? Porque já tá com a situação contratual, digamos, resolvida para o mal, né? Já que ele não fica, então... E às vezes a gente compra umas ideias, né? Olha, fulano de tal é bom, hein? Aí o técnico vai lá e não usa. Você fala, mas não é possível, o cara não era bom. Aí você vai ver a história do sujeito depois e realmente não era tudo isso. E também é uma outra reflexão pra gente pensar no almoço. Será que todo mundo que chega na base, que o cara fala é bom mesmo? O que ficou fazendo 3, 4 anos na base? Se ninguém teve o olhar clínico de dizer, olha, não serve, não consegue concatenar a questão tática, por exemplo, sabe? E outros assuntos, parte psicológica, de comportamento, enfim, tudo isso. Encaixa em equipe, né? Às vezes o menino vai subindo com a mesma rapaziada ali, joga 4, 5 anos juntos, precisa um entrosamento de olho fechado. Vai pra outra equipe profissional, com um monte de gente que ele nunca viu na vida, não anda. Muito bem, Caio Russilo, obrigado pela presença, um abraço, volte outras vezes ao Esporte em Destaque. Eu que agradeço, Alex, sempre aberto aí aos seus convites e um forte abraço, bom fim de semana aí aos amigos da 9FM. Quem quiser acompanhar o trabalho lá do Gourmet de Caio Russilo, repita o endereço. No Instagram, estou lá no Instagram, @comerbem013. Eu sempre estou de olho. Muito bem. Eu seguirei as dicas de Caio Russilo. Muito bem, 12:03, fechando assim esta edição do Esporte em Destaque, que teve na mesa de som trabalhos técnicos e também na parte tecnológica aqui da Kelly Ribeiro, tá certo? Lembrando que assim que terminar o programa tem o Auto Aventura aqui com o Paulo Rogério, que tem inclusive edição nova, né, para o público aí da revista, né, da revista impressa do Auto Aventura. Lembrando também que a nossa programação jornalística retorna na segunda-feira, 8 da manhã, Sheila Almeida estará por aqui com Manhã de Notícias, eu participando com o meu comentário Destaque do Esporte, e o Esporte em Destaque volta na segunda-feira a partir das 11 da manhã. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Caio Russilo, você que é tracker, comigo assim, ó, bom final de semana. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera. Tchau, pessoal. Você está ouvindo a 9FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Mini revelou o seu primeiro modelo totalmente elétrico. Trata-se do Cooper SE ou Mini Electric.
Segundo a marca, o desempenho será semelhante ao do Mini Cooper S. Para isso, o modelo usará o motor elétrico desenvolvido pelo grupo BMW, capaz de entregar 186 cavalos. Com isso, fará de 0 a 100 km por hora em 7,3 segundos e a velocidade máxima será limitada a 150 km por hora. A bateria é posta em formato T para percorrer a região central do hatch e a parte inferior do banco traseiro, e a ideia é roubar a menor quantidade possível de espaço no interior. Serão 200 km de autonomia com uma carga completa. O Mini Electric terá os modelos Green, que suaviza as respostas do acelerador, e Green+, que limita ou até mesmo desliga recursos como o ar-condicionado, isso para preservar a energia da bateria. Outra inovação é a adoção de 2 soquetes de recarga, uma para uso doméstico e o outro para pontos públicos. É possível carregar até 80% da bateria em 35 minutos no modo de recarga rápida. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura, Nova FM. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. A cidade e suas histórias. A cidade de Santos é conhecida como terra